eu tenho começado todas as minhas palestras aqui agradecendo, né? Primeiro, vocês estarem aqui, de fato, vocês movem o evento, vocês movem o TDC. E né, os coordenadores e todo mundo da organização por confiarem na gente, né, de trazer um conteúdo, trazer uma mensagem para vocês. Beleza? Sou Fernando Zapata, sou um arquiteto de soluções na AWS e hoje a gente vai falar sobre engenharia do caos. Beleza? Eu poderia ter falado para vocês que foi combinado, mas não foi. Tem um celular aqui, eu não sei de quem é. Se começar a chegar a mensagem, vai ser um caos. É o seu, Yara? Eu poderia ter falado, não, a gente ensaiou isso por horas, mas não. E está tudo bem. Quem aqui já ouviu falar, quem está no online também, joga no chat, quem já ouviu falar em Chaos Engineering ou Engenharia do Caos? Show de bola. Normalmente na trilha de cloud, o público ele é um pouco misto, né? Tem dev, tem de infra, né? Tudo mais. Então, eu queria entender um pouco mais. Quem que é de infra? E quem trabalha? Quem é de dev? É interessante, né? E aqui eu já gostei, porque vocês estão misturados, né? Normalmente a galera de infra fica de um lado, a galera de dev fica do outro e ninguém se fala, né? Aqui a gente já está misturado. Beleza? Bora se divertir um pouco. Eu aponto para que lado, eu aponto para cá. Mas eu tô. Vou apertar com força agora. Rapaz, agora foi? Olha só, obrigado. Dr. Werner, que é o CTO da Amazon.com, ele diz, né, ele sempre fala, as coisas falham o tempo todo. E no passado, né, lá na Amazon, a gente precisou aprender a fazer aplicações que lidam com o desastre, ou seja, elas lidam com a falha de maneira natural. Lidar com a falha de maneira natural parece um pouco confuso, não? E a gente não está falando de bombeiro, de tentar apagar fogo ou coisas desse tipo. A gente está falando, de fato, de entender o comportamento da nossa aplicação para que a gente possa aumentar a resiliência dela. Beleza? Engenharia do caos é uma das coisas em tecnologia que o nome não ajuda, né? Porque você já começa errado, você já começa falando, é o caos, né? Já está ruim. Mas quando a gente fala de Chaos Engineering, eu gosto de trazer essa definição. Tá? Então, deixo alguns segundinhos na tela, tem algumas palavras marcadas para a gente entender e já está na mesma página logo na saída. Beleza? De fato, engenharia do caos não é sobre quebrar coisas de forma aleatória. Beleza? Não é acordar de manhã, chegar lá no ambiente da firma, logar lá numa máquina e falar, vou parar aqui o treco, dar um stop. Pá. Não, não é isso. Tá? Não, se alguém falar que eu comentei isso, está mentindo. Engenharia do caos tem a ver com você quebrar as coisas, porém, em um ambiente controlado, pensando sempre em experimentos bem definidos. Beleza? Então, vamos quebrar aquele mito de que Chaos Engineering é eu acordar de manhã, chegar na firma e sair desligando EC2. Beleza? Não é isso. Beleza? Quando a gente fala de engenharia do caos, a gente acha que é algo novo, mas não. Já, desde 2005, a Amazon já faz já tem um conceito, né, de Game Days, onde a gente treina os nossos times de engenharia para o apocalipse. Que é, e se uma região cair? E se tal coisa cair? Então, isso já é uma prática dentro da Amazon. Só que isso começou a ficar mais conhecido em meados de 2010 com o grande Netflix, né, e o Chaos Monkey. Vocês já ouviram falar no Chaos Monkey? Quem já? Segundo o Instituto Zapata de Pesquisa e Estatística, mais ou menos 14,5% daqui já ouviu falar. E sabe como que surgiu isso? É uma parada interessante. Foi quando o Netflix começou a migrar para a AWS. E naquela época tudo era mato, né? A gente está falando de 2010. E eles falaram, vamos para a nuvem, vai ser tudo mais resiliente, tudo é bonito e vai dar tudo certo. Só que coisas mágicas aconteciam. De repente, máquinas virtuais, a EC2, por exemplo, ela sumiu. Ela falou, e aí os caras do Netflix falavam, cadê? Caiu, morreu. E eles começaram a nuvem é um modelo diferente. Baseado neste novo modelo de operação, que é a nuvem, eu preciso entender como que a minha aplicação se comporta dentro da nuvem, né? É diferente. Quem acha que fazer software para o on-premises é igual a fazer software para a nuvem, está errado. Não é. Tem muita coisa envolvida
nessa questão de criar software. Até porque, quando a gente vai para um modelo de nuvem, a gente, obviamente, não quer construir software como a gente construía há 30 anos atrás, né? Fazendo os bons e velhos aerolitos, né? Os nossos monolitos ali. A gente quer o quê? Uma aplicação moderna, né? A gente quer usar a Lambda, a gente quer usar o Super Mega Blaster DynamoDB, a gente quer usar outras coisas, né? A gente não quer mais aquele mundo antigo que a gente estava acostumado. E aí, o Netflix, entendendo e operando esse modelo, criou o Chaos Monkey e, em 2016, começou a, de fato, ter os princípios da engenharia do caos. Beleza? A primeira reunião que teve nesse cenário foi em Seattle, num prédio da Amazon, onde a Amazon olhou para o Netflix e falou assim, estou contigo, vou criar um time aí que vai fazer esse negócio que você está falando, essa tal de engenharia do caos. Tá, então, foi um prédio chamado Blackfoot. Em Seattle começou esse advento. Então, Netflix teve essa ideia, que precisava aprender mais e criar resiliência na aplicação. A Amazon embarcou junto com eles e, a partir dali, o negócio só cresceu. Beleza? Então, Chaos Engineering, por mais que seja algo novo no Brasil, por exemplo, né, tem pouca gente ainda falando e menos ainda praticando isso em produção e tendo benefício da engenharia do caos, mas você pode ver que isso já é algo um pouco mais antigo. Beleza? Bom, quando nasceu, né, esse exército, isso aqui é um projeto open source super legal, né, que é o Simian Army, os caras criaram, né, um personagem, um bonequinho para cada evento. Né? Muito legal. Então, tem lá um que desliga serviço de forma aleatória. Ele vai lá, olha, dá um list, vai aqui, Q-9, passar bem. Tem um outro, por exemplo, que diminui a performance da aplicação. Né? Ele vai lá e fala assim, essa aqui vai rodar mais lenta agora. E põe lá, né, faz o negócio ficar lento. Tem outro que verifica a conformidade. Se algum dev vacilou e colocou algo que é não conforme, esse script, né, esse robozinho vai lá e mata aquela máquina. Beleza? E tem um, que esse é o que eu acho mais legal. Né? Ele desliga uma região. Então, imagina, você está lá na sua casa, assistindo Stranger Things, né, feliz pra caramba, aí os caras decidem fazer isso aí e desligam uma região. O negócio tem que continuar operando. Tá? Então, esse projeto, que é um open source, ele tem esses scripts, tem essas funcionalidades para poder desenvolver esta prática de engenharia do caos. Beleza? É uma das fontes que a gente pode beber quando a gente fala de Chaos Engineering. Esse livro, para quem tem curiosidade, tempo e curte, né, mergulhar mais no assunto, é a Bíblia sobre Chaos Engineering. Tá? Então, a Casey e a Nora, elas estavam no Netflix quando isso foi criado. Uma delas era engenheira de software dentro do Netflix e a outra foi contratada para ser a gerente desta equipe. Então, imagina, né? Você fala, eu vou fazer o quê? Você vai ser gerente de software. Legal, o que a gente constrói? Não sabemos, mas é algo muito legal. E aí elas começaram essa prática dentro do Netflix e esse livro, de verdade, é uma leitura gostosa, simples, leve e tem muito case. Né? Então tem case de banco, tem case de tecnologia, tem várias empresas que estão fazendo isso ao redor do globo e estão dizendo como elas fazem. Né? Então a minha prática foi essa, a minha dificuldade foi essa, foi este problema que eu tentei resolver. Beleza? Então, para quem tem curiosidade, de fato, vá nesse livro que ele é topzera. Tá? E, quando a gente fala de sistemas distribuídos, né, faz sentido que um sistema distribuído ele é mais complexo. Né? É muito mais complexo de criar, é muito mais complexo de administrar, é complexo de manter, é complexo de observar. Né? E quando a gente olha para a teoria do caos, eu não estou dizendo, de novo, que engenharia do caos é eu colocar fogo no parquinho. Não. O sistema distribuído ele já tem uma complexidade inerente. O que a gente precisa fazer é colocar luz sobre essa complexidade. É trazer à tona uma complexidade que já é inerente e a gente, como dev, como infra, né, ou quem mais tiver envolvido num produto, precisa conhecer. Né? Então, a gente não costuma pensar, né? E se cair o treco, e se cair aquele outro treco, e se cair aquele outro treco? Qual que é o impacto? A gente não pensa nisso. Né? O dev ele tem uma característica de ir pelo caminho feliz. Né? Desenvolver aqui é o que vai funcionar. Né? Mas quando a gente fala de resiliência, é totalmente o contrário. É a gente se preparar para o inesperado. Beleza?
engenharia do caos, no frigir dos ovos, é um método científico, beleza? Baseado em 5 etapas. E a gente vai passar por cada uma delas. A gente vai se aproximar e colocar um foco um pouco maior em cada uma delas. A primeira é entender sobre esse tal de steady state, beleza? O que é esse tal de steady state? Nada mais é do que o funcionamento normal da minha aplicação ou do meu sistema. Beleza? Então, se eu chegar para vocês aqui, de forma aleatória, para quem está online também, e perguntar qual é o funcionamento normal do seu sistema, vocês sabem? A galera fala assim, é normal quando não está ruim, não é? Quando o grafando os negócios lá fala que está verde, não é o que está normal? Show. Quantos pedidos? Quantos pics, né, por segundo eu estou fazendo para dizer que o sistema é normal? A gente precisa saber. Quando a gente projeta um sistema, de novo, a gente se preocupa bastante em criar métricas, monitores e um monte de coisas, né, para mostrar quando está vermelho, né? Mas qual é o tal do funcionamento normal? Quando a gente olha para o funcionamento normal, na Amazon, por exemplo, pedidos por segundo. A partir do momento que eu sei que eu faço X pedidos por segundo e este é o funcionamento normal, eu consigo dizer o que não é normal. Faz sentido para vocês? Então, a primeira etapa que é conhecer o estado normal de funcionamento do sistema, o estado saudável do meu sistema, é mandatório. Beleza? A segunda etapa, e ela é extremamente divertida, é quando a gente começa a falar de hipótese. Tá? E aí eu tenho alguns exemplos, uma forma interessante da gente falar sobre hipótese. É o tal do e se, né? Que é na hora que a gente se junta para começar a descrever o apocalipse. E aqui embaixo, deixa eu ter aqui, ó, tá vendo? Ó, marcadinho aqui, ó. Todos precisam fazer parte do problema. Todos quem? Devs, infra e o else. Né? Quem é o else? É o PO, quem mais? Product Owner, Product Managers, os Tech Leads, não tem um monte de nome? Todo mundo faz parte do problema. Por quê? Porque cada um tem uma visão específica sobre o comportamento do estado normal. Todo mundo precisa ser dono de um problema para participar dessa agenda, dessa reunião de criação de hipótese. Beleza? E aí você pode ter várias. E se o balanceador de carga parar de funcionar? O que vai acontecer? A gente sabe? A gente se preparou para isso? E se o Redis ficar lento? Pô, eu coloquei o Redis na minha aplicação para ele ser cache e ficar mais rápido, certo? E se essa jabiraca ficar lenta? Como a minha aplicação se comporta? Ou, se o Redis cair, eu tenho um circuit breaker para ir no dado mais frio e não impactar o meu cliente? Ou melhor, impactar menos? Né? Ao invés de não responder, eu responder um pouquinho mais lento? É uma hipótese. E a gente precisa não só pensar, mas preparar o nosso sistema para que ele se comporte da maneira esperada. Beleza? Que é o tal do estado normal, que a gente já falou 832 vezes. E se um host do Cassandra ficar indisponível? E se a latência da minha aplicação aumentar em 300 milissegundos, ela aumentar para 1 segundo? Vamos abrir o coração. Quem aqui se preocupa com o timeout das APIs? Agora, de verdade mesmo, quem se preocupa com o timeout? Aí, tá vendo? Uns levantaram, outros baixaram. Um falando, me preocupo mais ou menos. Né? Isso é mega importante. Por quê? A gente nunca pensa na cadeia de timeout, né? Ah, o meu cliente, pega o Pix, é um exemplo legal, né? Ah, eu tenho 15 segundos para completar uma transação. Mas 15 segundos o trem todo. E aí, se o primeiro serviço da cadeia tiver um timeout de 10 segundos, azedou o pé do frango, não vai funcionar. Tá? Então, é importante a gente ter visibilidade do tempo total que um cliente pode esperar, ou o tempo total que a gente quer dar de experiência para o nosso cliente, para a gente começar a pensar em hipóteses de Chaos Engineering. Beleza? Essa última é legal demais. E se o banco de dados parar? Todo mundo fala, vai ficar fora. Tá bom, isso eu sei. Mas e aí, o que a gente faz? Não é? Mega divertido. Foi. E aqui é um exemplo um pouco mais prático que eu descrevi como que a gente detalha essa hipótese. Porque a hipótese, pela literatura, né, de Chaos Engineering, pela prática, ela parte sempre para o caminho feliz.
O que é o caminho feliz? Se o balanceador de carga parar de funcionar, a minha aplicação deveria continuar funcionando. Se, no caso do banco de dados, eu criei uma aplicação que tem um banco, que não tem replicação, que não tem nada, se o banco cair, qual que é o resultado óbvio? O treco todo cai. Eu preciso testar? Não preciso, eu sei que vai cair, né? Eu não preciso me preocupar. Se você não pensou na resiliência do banco de dados, nem perde seu tempo, porque ele vai cair, estamos juntos. E a gente dorme, né, tranquilo com isso. Aqui é um exemplo, né? Eu coloquei 2 hipóteses bem detalhadinhas. Ideais como você vai fazer na prática. Vocês vão sair daqui, amanhã vocês vão acordar, vão para a firma e vão falar assim, a gente vai fazer Chaos Engineering. Pega esses exemplos que vai dar bom. Se uma instância EC2 falhar, a disponibilidade não vai ser afetada. Por que ela não vai ser afetada? Porque a carga vai ser atendida pelas outras instâncias, o Elastic Load Balancer vai ver que tem instâncias unhealthy, vai direcionar a solicitação, o auto-scaling substitui a instância não íntegra, percebe? E aí a gente vai detalhando para cada uma das hipóteses, né? No caso da 1, na mesma AZ, e no caso da 2, em outras AZs. Isso mostra que, 1, eu tenho conhecimento da minha aplicação, porque eu projetei ela para ser assim, e 2, eu tenho conhecimento da plataforma de nuvem que eu estou utilizando. Por quê? Porque eu projetei a minha aplicação para funcionar naquela plataforma de nuvem, né? Então, é muito, muito, muito importante a gente entender com o que a gente está lidando. E eu uso um exemplo clássico, né? Lambda, ou FAAS em geral, né? Quanto mais abstrato for o serviço que a gente está utilizando, menos conhecimento a gente detém dele. Né? Então, quando a gente olha para o Lambda, você fala assim, mas como funciona tal coisa dentro do Lambda? Ele é abstrato. Para você faz o upload, você coloca um zip lá, não é? Salva o trem, invoca, voa lá, o treco sobe. Não é assim? Que você, como cliente, vai entender? Mas, pô, eu preciso projetar, até alguém comentou essa dúvida, eu estava passando a ouvir. Como que eu faço uma estratégia de fan-out na minha aplicação? Pô, tem zilhões de formas de fazer fan-out, né? Depende do teu problema. Se você não conhecer a fundo como o Lambda funciona, talvez você não tenha condição de pensar em resiliência. E, de novo, quanto mais abstrato, mais complexo é esse mundo, tá? E aí a sacada é documentação, né? Se aprofundar em como que o control plan, como que o data plan daquilo que você está usando vai funcionar. Isso serve para banco de dados, isso serve para máquina virtual, isso serve para fila, isso serve para qualquer coisa. Para qualquer produto, qualquer tecnologia que você está usando, você precisa ter esse detalhamento, né? etcd, por exemplo, estou usando K8S. E se todos os meus nós do etcd decidirem virar master? Quem nunca? Vocês já viram isso acontecer? Isso é um apocalipse zumbi, gente. Começa a cortar a comunicação entre os nós, todos acham que o outro amiguinho caiu. O que ele faz? Vou virar master. Dali é ladeira abaixo, tá? Então, se você não sabe como o etcd se comporta, como que você planeja caos no etcd? Você não planeja, beleza? E, de novo, é abstrato, concorda? Eu estou consumindo um etcd, alguém fez lá, eu nunca entrei no código para saber como ele funciona, beleza? Bom, a terceira etapa, eu chamo ela de etapa da pizza, tá? Que é, de fato, quando a gente roda o experimento. Né? Então, fui lá, criei as minhas hipóteses, juntei a galera. Vamos quebrar fogo no parquinho? Vamos. Recomendação, começa pequeno. Né? Vamos lá, derruba uma maquininha primeiro, entende como se comporta, valida a sua hipótese. Né? Aí depois você vai para a próxima. Quando você começa a falar de aplicação, coloca lá umas exceçõezinhas. Né? No host, no nível DC2, tem uns processinhos lá que você pode destruir. Né? CPU, por que não deixar ela em 100%? Quem nunca? Né? Rede, falha na Z, falha na região. O último é muito legal e poucas pessoas pensam. Falhas em processos e pessoas. Isso, para segurança, vale sempre. Imagina, estou lá, e se o brother que deveria apertar o botão do meu batch, né, a galera nem sabe o que é batch, né, mas para quem já viu boleto bancário, aquilo processa num treco chamado batch, é um arquivão. E se o brother que deveria apertar alguma coisa não apertou? Falhou o processo. Eu pensei nisso no meu fluxo de desenvolvimento? Não. É importante. Quando a gente começa a falar
de rodar o experimento de fato, a gente faz isso normalmente num Game Day, né? E eu consolidei aqui o que eu chamei de regras de ouro, né? De novo, começa pequeno. Não começa em produção pelo amor de Deus. Entenderam? Vou repetir. Não comece em produção pelo amor de Deus. É sério. Beleza? Entenderam? Começa o mais próximo da produção. Por quê? Quando você pensa num experimento e se você não conhece como aquilo vai se comportar, imagina a gente chegando amanhã na firma e começando a derrubar servidor. A gente não sabe o impacto, a gente não sabe o que vai acontecer. O chefe reclama, vai parar de vender, não é? Vamos fazer em dev primeiro. Depois a gente vai, criou confiança, promove esse teste. Agora ele vai para HOM, funciona em HOM. Estou muito confiante. O negócio aqui ó, funcionou. Aí vai para a prod. Tá? Então, começa pequeno, o mais próximo da produção e vai promovendo esse teste. Minimiza o blast radius. Já ouviram falar no blast radius, a área de impacto? Que é assim, pô, se eu tenho 100% dos meus clientes em uma única instância de banco de dados, se essa instância cair, quantos clientes foram afetados? Só vocês agora. 100%. Pô, como que eu minimizo o blast radius? A tia Maricota me ensinou. Se eu dividir essa máquina em 10, eu vou ter, idealmente, 10% em cada uma. Vou rodar em tudo? Não! Roda em uma instância. Se impactar, se der ruim, 10% fica fora. Beleza? Controla o blast radius. Tem sempre aquele botãozinho de emergência. Azedou, aperta para tudo. Tá? Então, as ferramentas disponíveis hoje em dia, elas têm esse botão para abortar o processo de chaos. Você vai lá, aperta, ela para e tudo volta à normalidade. Beleza? Cuidado, mas muito cuidado com o que a gente chama de estados que não podem ser revertidos. O que é isso? Pega um exemplo de um banco, né? Ah, estou fazendo uma engenharia do caos aqui de PIX, de débito. Legal. Não atualiza o saldo do cara em produção. Por quê? Se depois não der para voltar, ferrou. Né? Então, toma cuidado em testar coisas do tipo, vou dar um truncate nessa tabela aqui, só para ver o que vai acontecer. Não dá para reverter, gente. Toma cuidado com esse tipo de coisa. Beleza? Lembra sempre, não é fogo no parquinho. Beleza? Game Days envolvem algumas coisas, algumas ações. Né? Envolve pessoas, que é multidisciplinar, todo mundo tem que participar, desenvolvimento, operação, produção, PO, PM, todas as outras siglas, SRE, todas as outras siglas que vocês quiserem. É importante um briefing, onde todo mundo tem que saber o que vai fazer, isso é mega importante. Planeja, executa e, por fim, analisa. Não adianta a gente ficar lá no evento da pizza e depois não conseguir analisar o resultado. Beleza? Quando a gente fala de análise, é a etapa de verificação. A etapa de verificação, ela é um pouco mais detalhada, é um pouco mais chata. Algumas empresas chamam isso de pós-mortem, né? Que você faz aqueles COEs e coisas do tipo. Quanto tempo eu demorei para detectar? Quanto tempo eu demorei para escalar, por exemplo? Quanto tempo que eu demorei para fazer, que a minha aplicação demorou para entrar em Graceful Degradation? Quanto tempo eu demorei para voltar, seja parcial e total? Né? Então, tem um monte de métrica importante que eu preciso entender a partir de um evento de Chaos Engineering. Para quê? Para a gente entender se o negócio está feliz. Se a gente chega à conclusão que, depois do apocalipse zumbi, eu demoro um dia para voltar a operar, e operar pode ser voltar a vender, não faz sentido, a gente tem que repensar o nosso modelo. Beleza? E aí, de novo, modelo de COE. O que aconteceu? Quanto tempo demorou para detectar? Qual foi o impacto? Que lição você aprendeu? E mais do que isso, o que você está fazendo para resolver? Beleza? Não adianta a gente sair de um evento de Chaos Engineering dizendo, cara, olha só, pô, o balanceador foi lá, caiu, ele viu que a instância não estava ativa, ele não subiu porque tinha uma configuração que eu esqueci de marcar um checkbox lá. Ah, entendi tudo o que aconteceu. E? Né? Tá, legal que você entendeu. E aí? O que você vai fazer? Né? E é nesse momento que a gente entra na última etapa. E na minha visão é mais simples, para mim. Para vocês talvez não seja. Né?
A partir do momento que você achou um problema, o que você faz? Arruma, pelo amor. Né? E, enquanto você não arrumar, não repete o teste. Concorda? Parece que não faz muito sentido. Se eu sei que vai cair, testei, caiu mesmo, deu ruim, eu não arrumei, não, né? Para que testar de novo? Não precisa. Né? Vai dar ruim. Minha esposa faz isso comigo o tempo inteiro. Ela olha e fala, você arrumou a porta? A maçaneta está lá assim. Ó. Você está lá, você viu que não foi. Você não precisa perguntar. Né? Ferramentas e recursos. Tem algumas diquinhas, mas, assim, de verdade, tem um mundo dentro dessa parte de ferramentas e recursos. Uma que é muito legal, né, você pode fazer um DDoS na tua API. Beleza? Então, usa aí o Worker para destruir o teu trenzinho. Beleza? Outra legal, Frita CPU. Esse framework que é o StressNG, ele é bem legal. Beleza? Vai lá, frita a CPU. Afinal, ninguém sabe o que acontece quando a CPU fica fritando a 100%. Né? Outra legal, coloca latência. Latência é top demais. Coloca lá um delayzinho de 300 milissegundos na interface de rede. Será que cai? Né? Será que o Cassandra para de replicar? Testa lá. Isso aqui é legal demais. E se o DNS parar na firma? Vocês já pensaram nisso, se o DNS parar? Testa. Ó, a galera aqui falando, lá já aconteceu. A galera online também. Outras coisas importantes, né? Enche o disco. Sabe aquela galera que esquece de colocar rotação de log? É muito legal. Né? Perder pacote. Né? Eu estava falando na trilha agora há pouco de microserviços, né? A gente acha, é sempre assim, né? O cara de infra acha que o código é fácil de fazer e o cara de dev, ele olha e fala assim, o que é rede mesmo? Né? Fala, perder pacote. Hã? Deveria funcionar, não é? Então, perder pacote é um teste legal. Finalizar processo aleatório. O que será que esse processo X faz nessa máquina? Dá um Q-9 nele, a gente descobre rápido. Beleza? Faz um detect de um EBS forçado para ver o que acontece, é legal também. Altera o etc hosts. Dá para fazer um monte de coisa divertida. Mas quebrou aqui. Mas, Patrícia, quebrou a tela. Saiu a tela. Mas saiu a tela. Rock. Mas eu, há 30 segundos a menos, azedou o pé do frango. Mas, muito obrigado. Quando a gente começa a olhar para esse cenário, é importante a gente entender os desafios da engenharia do caos. Beleza? E, muito importante, na maior parte das vezes, esses desafios eles não são tecnológicos, eles são culturais. Beleza? Na maior parte das vezes. É muito comum nas minhas andanças, né, quando eu vou em cliente, o pessoal fala, mas não tem tempo para testar isso aí não, né? Simular que vai cair, ixi, aqui é ruim, não dá. Porque a galera está fazendo o quê? Gastando tempo tentando consertar coisa. Mas nem sempre está consertando o que precisa ser feito na ordem e na prioridade correta. Então é importante entender. Já vi muita questão política, tá? Que é, o cara de dev fala assim, mas não dá, porque o cara de produto lá, o cara não deixa mexer no negócio, porque vai parar de vender, sabe? Então eu preciso falar com o chefe do chefe do chefe do meu chefe, para ele falar com o outro chefe do chefe do chefe, para liberar para a gente poder fazer. Por isso que eu falo, começa pequeno, vai em dev, vai em HOM, coleta métrica, leva dados para embasar o que você está querendo fazer. Porque o nome não ajuda. Você chega lá, vamos fazer um teste de Chaos Engineering. A galera fala, mano, vocês são loucos. Não, tira a mão desse botão. Beleza? Uma outra coisa importante, que eu chamo isso de DR, tá? Que é, pode forçar conversa profunda. Sabe aquela coisa que ninguém quer falar? A gente planejou para ser resiliente, né? Só que faltou verba. Aí a gente não fez tão resiliente assim, né? Esse tipo de conversa é difícil, não é? Você vai lá e fala assim, não, e agora? Mas não era para ter 3 instâncias? Era. Mas veja bem, look well, né? Só tem 2. Conversa difícil, não é? Então, engenharia do caos, tem muito a ver. Esse último eu acho ele muito divertido e eu chamo ele de efeito medium, tá? É porque a gente gasta um tempo gigantesco investindo em roadmap tecnológico, não é?
a gente entra no Medium e fala assim, estou usando aqui o K8S com o X, não sei das quantas, um monte de lista, um monte de coisa legal pra caramba. Todo mundo, isso aqui é muito resiliente, não é? Top. A gente vai lá e implementa. Mas, na prática, na hora do apocalipse zumbi, o treco cai. E a gente descobre que não era tão resiliente assim. Então, isso também é importante a gente ter visão, né? Tem que ter muita clareza sobre isso. Para quem tem interesse, tem esse workshop da firma. Vocês podem escanear o trem aí para poder rodar esse workshop. É um workshop que faz esses testes de engenharia do caos, né? Ele te guia por todo o processo. Beleza? A galera está tirando a foto. Vou passar o slide em 3, 2, 1. E a gente aperta o último. E eu poderia estar almoçando, eu poderia estar fazendo um monte de coisa, mas não, eu estou aqui pedindo, né? Esse aqui, escaneia o QR Code, manda o feedback, sua ligação é muito importante para nós, conta se gostou, conta que não gostou, fala, gostei, achei legal, não gostei mesmo, esse negócio não faz o menor sentido para mim, ou faz, beleza? Isso é sempre muito importante para a gente. Consegui, fechei 5 antes para devolver tempo para a galera. Obrigado de novo pela presença, pela atenção, espero que vocês tenham se divertido da mesma maneira que eu me diverti. E estou lá na trilha, depois, se tiver dúvida, alguma coisa, quiser falar alguma coisa, só colar na mureta. Obrigado de novo, pessoal. Valeu, bom evento.